Você sabe qual é a cadência que te faz ser mais rápido? Você está no canal do Fundamentos do Mountain Bike. Eu sou o treinador Elton Mafra, da Mafra Consultoria Esportiva. Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui. Vou passar um pouco para você sobre a minha experiência em relação ao assunto cadência. Muito se fala, muito se lê a respeito de cadência ideal, como que se treina essa cadência, que na verdade esse detalhe pouca gente fala. Como treinar a cadência. E nós vamos falar sobre isso hoje. Eu quero que você fique comigo aqui, que eu vou detalhar tudo sobre isso. Veja o seguinte, eu vou te apresentar um conteúdo completo. Eu fiz aqui até um roteiro de tudo que eu vou expor para você hoje, para que não fique nada de fora. Mas o que é mais importante é o seguinte, o canal do Fundamentos do Mountain Bike tem aí no YouTube, no Instagram, no Telegram e no Face. Então, eu te peço um favor, se você tiver acesso ao YouTube, clica lá no sininho, que eu vou ter vários conteúdos que você vai poder acessar sempre. E eu vou falar sobre treinamento, explicar maneiras de treinar. A gente vai ter parcerias aqui com pessoal especializado em coisas ligadas à mente, como que a gente pode melhorar o seu treinamento com a tua própria força mental. Mas vamos lá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns aspectos, são 4 específicos. Então vem comigo no raciocínio, Eu vou explanar um pouquinho o que é a cadência específica, suas variáveis, como que a gente pode aferir a cadência, quais são as ferramentas, como que você consegue aferir a cadência sem custo nenhum. Somente corpo e bicicleta. E outra, quais são os fatores que influenciam a cadência? Fatores genéticos, até somáticos, a gente pode pôr nessa lista aí, terreno, eu vou explanar um pouquinho cada detalhe dele. E eu vou te dar duas maneiras, como que você treina 2 tipos de cadência. Vou dar um exemplo que você pode aplicar amanhã no seu treino. Então, você vai sair para pedalar amanhã, de manhã, de tarde, ou faz pedal à noite com a galera, treino de alto nível, ou treino, você começou a pedalar hoje. Olha, se você começou hoje, esse conteúdo vai fazer toda a diferença para que você tenha um resultado em pouco espaço de tempo. Então, fique até o final, que você vai, tenho certeza que curtir. Enquanto isso, clica no sininho, me ajuda aí, que me motiva a gravar mais vídeo para você, certo? Já compartilha com a galera que você tem contato, manda nos grupos aí, vamos facilitar. Bom lá, o que é cadência específico? Muito se fala, mas, Elton, o que é específico a cadência? Na literatura, lá se você vai entrar, você vai notar que ela fala o seguinte, cadência é o ciclo, dentro da bicicleta, é o ciclo de pedalada que você dá por minuto. Então, quando você pega no espaço de tempo de 60 segundos, quantas vezes você faz o ciclo completo do pedal? Isto tem maneiras de aferir. E essa métrica, ela está totalmente ligada para qualquer tipo de resultado que você queira. Então, pensa o seguinte, qual é o seu objetivo em cima da bicicleta? Você quer curtir um pedal, você pedala só com os amigos, você pedala sozinho, você é um competidor de alto nível, então você sabe muito bem o que eu estou falando. Se não sabe, existe uma margem gigantesca para que você possa melhorar. Para qualquer tipo de resultado que você imaginou aí, a cadência, ela tem um fator decisivo e importante para o seu resultado. Eu quero, assim, vamos pensar junto comigo aqui no exemplo, tá? Se você tem o objetivo de pedalar com a galera, mas tem um segundo objetivo, que é eliminar gordura. Poxa, eu pedalo com a turma, eu tenho um prazer, porque eles até me ajudam a motivar a sair para pedalar, mas ao mesmo tempo eu quero perder gordura corporal. Eu te falo o seguinte, você quer perder gordura corporal e ao mesmo tempo não perder o pedal com a galera ou não perder o seu treino? Presta atenção, com uma cadência mais alta, 95, 100 RPMs, 90, 100, você vai metabolizar mais gordura corporal. Você vai aumentar o gasto calórico treinando, pedalando numa cadência dessa. Não importa se você consegue pedalar nessa cadência andando a 40 por hora
ou você pedala nessa cadência andando a 15 por hora, não interessa. Você vai ter mais trabalho motor e vai ter mais gasto calórico momentâneo no seu treino. Tem dúvida disso? Faz um teste, depois comenta aqui no vídeo. Faz lá 10 minutos de pedal com uma cadência de 75 a 80 RPMs. No mesmo plano, no mesmo local. Pega o mesmo tempo, faz o mesmo pedal, o mesmo tempo, a mesma distância, o mesmo percurso. Numa distância não vai dar mais. Numa cadência de 95 a 100 RPMs. E olha o gasto calórico no seu medidor. Você vai notar que ele é mais alto. Ok? Então é possível você, com a cadência, alcançar qualquer objetivo que você queira. Ela é imprescindível você trabalhar ela. Mas se for pensar, quais são os tipos de cadência? Muito se fala em cadência alta e cadência baixa. Mas qual é essa métrica? O que eu entendo que é cadência alta ou cadência baixa? Para cada pessoa, às vezes, tem um biotipo. Para mim, o jeito, a cadência é uma, porque a minha dificuldade é muito maior? Ou existem outros fatores que determinam isso? Eu quero falar primeiro sobre a cadência alta. Escute bem, isso pode mudar o seu treino, hein? A cadência alta é um giro que a gente pode colocar ali entre 90, 95 a 100 RPMs, tá? Isso se aplica tanto na mountain bike ou na speed, principalmente. Eu vou falar um pouco mais disso ali embaixo, sobre a aplicação disso. Então, fica aí. Qual é a característica da cadência alta para você? Lembrando aí que eu acabei de falar, em 90, 95 a 100 RPMs. Qual é a característica? Primeiro deles, o mais relevante, você tem um maior gasto calórico e, consequentemente, energético. Então, você pode entrar em oxidação muscular mais rápido. Sabe aquela queimação na perna, aquela ardência? Ela pode chegar mais cedo. Outra coisa é o batimento cardíaco. Quem trabalha com cadência mais alta tende a ter o batimento sobe mais fácil, ele aumenta. Por quê? Porque você tem mais demanda de movimentação, certo? Esse fator de frequência cardíaca, ele pode ser um problema ou não, ok? Depende o quê? Da maneira que você adaptou o seu corpo a ela. Então, você pode trabalhar com a cadência, pode ser um problema ou não, ok? A gente comenta um pouquinho mais sobre isso aí. Mas, tem pontos muito positivos em relação a isso aí, que eu vou comentando para você aqui, que é a melhora da eficiência cardíaca. Se você trabalha mais essa via, que tem um maior gasto energético, e o seu coração precisa trabalhar mais, você melhora a eficiência cardíaca em baixa e média intensidade. Isso é um fator muito positivo mesmo. Eu quero fazer um comparativo para você entender. Se você for fazer uma musculação, se você treina musculação, quando você vai fazer o leg press e você coloca uma carga X lá, vamos falar assim, você consegue levantar 200 quilos no leg, é a tua força máxima. Você vai fazer lá 10 repetições. Aí com a carga máxima, você faz 10 repetições bem concentrado, bem lento. Você vai notar que o seu batimento cardíaco, ele não sobe muito, ele não dá um pico. Agora, sai do leg press, dá o seu descanso e sobe na esteira. Ou vai para a bike estacionária na academia. Coloca uma cadência alta, uma marcha que te dê um esforço relativo, é claro, não pode estar com a marcha totalmente solto, que abre um parênteses aqui. É um erro de quem faz rolo de treinamento em casa. Então, se usa speed, está até ali atrás na minha magrela, usa speed, faz um treino de rolo em casa e usa aquela cadência exagerada, mas só que o rolo não tem peso nenhum, ou a marcha, você toca no STI lá, a marcha é totalmente leve. Você está distanciando do resultado, hein? Só um parênteses aqui, vamos lá. Mas vai ter conteúdo sobre esse assunto lá no Telegram. Então, entra no Telegram em Fundamentos do MTB, vai ter vários conteúdos sobre isso aí que eu acabei de dizer. Lembra do leg press? O que vai acontecer quando você estiver na bicicleta ou na esteira na academia com uma cadência alta? O que seria uma cadência alta na esteira? Você caminha e você coloca uma velocidade para você que é quase corrida. Isso é uma cadência alta de caminhada. Você vai notar que o seu batimento cardíaco vai ser muito maior do que no leg press. Chega a ser 20%, 30% mais alto. Por que isso acontece? Gente, é puramente fisiológico.
Por exemplo, entenda que cada membro do seu corpo é um automóvel, é uma moto, um carro, sua perna. No leg press, você está movimentando as duas, certo? E você está usando X combustível. Só que na esteira, você está usando as duas também. Só que o número de vezes que você movimenta a perna é infinitamente maior. Em 1 minuto, fazendo a série de leg press, você fez 10 repetições. Em 1 minuto de esteira, você fez às vezes 30, 40, 50 repetições de perna. Olha a discrepância. Para você ter essa movimentação, recrutar fibra muscular, irrigar a sua musculatura de sangue, você demanda maior batimento cardíaco, maior velocidade. Isso ocasiona maior gasto calórico. Consequentemente, somando tudo isso, o batimento eleva. Percebe a diferença? Cadência alta, certo? E na bike é a mesma coisa. Isso vai acontecer do mesmo jeito. O seu coração, ele vai elevar. Ótimo, Elton. Qual é a outra cadência, então? Cadência baixa. Então, vamos classificar em duas. A gente pode falar que aqui no meio tem até uma cadência média, mas não vamos trabalhar nisso agora. Alta e baixa, que é a mais comum. Cadência baixa, a gente pode falar ali de 75 a 85 RPMs, que é uma cadência dita eficiente. Você consegue desenvolver uma velocidade com uma certa relação de marcha, certo? Veja, então qual que é a característica principal dessa cadência baixa? O gasto calórico nela, momentâneo, ela tende a ser menor. Presta atenção que isso é muito importante para não confundir o que eu estou falando. Quando eu digo que na cadência alta o gasto calórico é mais alto, é o gasto calórico momentâneo, durante a atividade. Quando eu falo que na cadência baixa o gasto calórico é menor durante a atividade, é somente durante, momentâneo. Por quê? Quando você faz um trabalho de força em cima da bicicleta e você estoura mais fibra, você arrebenta a fibra muscular ou você desgasta a fibra muscular, pós-treino, existe um mecanismo que chama EPOC, que é consumo de oxigênio pós-exercício. É uma sigla de uma, como que eu posso dizer para você? De algo que acontece no organismo nosso, que trabalha na recuperação. O EPOC quer dizer o quê? Depois do seu treino, que você arrebentou a fibra, você lembra aquele treino de bike, que você teve até cãibra, que depois a tua musculatura ficou dolorida? Lembra disso? Passou por isso? E no dia seguinte, ou no terceiro dia, fica dolorido, você toca ou vai levantar. Nossa, minha perna está dolorida. O que aconteceu ali? Você causou microlesões. Essas microlesões, elas precisam de sangue circulando, elas precisam se regenerar. Ou ela vai hipertrofiar, ela vai aumentar. Ou ela vai melhorar a densidade, uma delas. Esse processo tem um gasto calórico mais acentuado. Então, você vai gastando calorias sem estar fazendo nada. Você pode estar na sua casa, deitado, dormindo, relaxado, e você vai gastando energia, gastando caloria para recuperar aquela musculatura. Então, presta atenção para não entender errado. A cadência baixa, durante o treino, o gasto calórico é menor, mas pós-treino, o gasto calórico chega a ser maior do que na cadência alta. Se você não tiver muita depredação muscular, se a marcha não for tão pesada, ok? Entendeu bem isso, que é muito importante. Então, recapitulando, qual é a característica da cadência alta? Menos gasto calórico, um gasto calórico menor durante. O seu batimento cardíaco ele é ligeiramente mais baixo, só que tem um fator que todo ciclista tem que trabalhar sempre. Qual que é? Força. Você, presta atenção que isso é muito legal, é muito interessante. Você só vai conseguir trabalhar, melhorar a sua força muscular de forma efetiva se você trabalhar com cadência baixa. Não é toda hora, você tem os exercícios. E eu vou mostrar para você no final dessa live um tipo de exercício que você pode trabalhar para melhorar a sua força na bike, que é com cadência baixa. Certo? Vai ser o quarto item dessa live. Beleza, maravilha. Eu entendi, captei a mensagem ali do que é cadência alta e baixa, já peguei isso aí.
Mas tá bom. Como que eu vou aferir como que eu vou aferir a cadência sem custo? Como? Dá para fazer isso? O que eu tenho que ter? No mercado hoje, tem alguns equipamentos que auxiliam nesse processo e eu vou explicar. Só que tem maneiras de fazer isso com custo zero. Você precisa do quê? Da bike que você já tem e cérebro, atenção, só, mais nada, e você consegue ter um treino eficiente. Como que você faz isso? Você tem que contar um ciclo de pedalada. Então, assim, ó, se você não tem na bicicleta nem o medidor de ciclismo lá, um ciclocomputador, os mais antigos aí vão lembrar do Katai ou outros que marcam distância, velocidade média, tempo, mas não tem muitos dados, marca cadência, se você tem um ímã na roda, ou se você já usa os medidores mais modernos, e quando eu digo isso, eu falo do Garmin, que é um dos mais famosos, Atrio, entre uma infinidade de outras, que cabe até aqui no canal depois eu colocar um vídeo só sobre medidores e o que vale mais a pena você investir, mas não é o momento. Você pode simplesmente usar um relógio de pulso, que você acopla no guidão ali, você prende ele no guidão ou no seu braço, eu acho mais eficiente, para você evitar tirar a mão do guidão, colocar o relógio fixo. Você vai contar. Como que você pode fazer isso? Marca lá 30 segundos e conta quantas vezes o seu pedal passa na parte superior. Eu tenho uma dica que eu uso muito, que é o seguinte: você vai segurar no guidão da bike, flexiona o cotovelo e flexiona o tronco. Você vai abaixar bem pertinho da bicicleta, parecendo que você está subindo uma serra. Por que isso? Por seu guidão, o seu cotovelo ficar para baixo e toda vez que o seu ciclo da pedalada for em cima, você praticamente toca o cotovelo com o braço. E você vai marcar em 30 segundos quantas vezes o seu cotovelo chega na parte alta. Recapitulando, se dentro do tempo de 30 segundos, que é metade de um minuto, você chegou com o joelho na parte alta, vamos falar, 50 vezes, 50 vezes 2, que é 30 segundos, a sua cadência é o quê? 100 RPMs. Ficou claro? Eu indico o seguinte: use a perna que você não domina. Uma dica específica, uma dica especial para você, ó. Se você é destro, você vai usar a perna esquerda para isso, porque é uma forma de você trabalhar a coordenação da perna que você não domina tanto, certo? Maravilha. Então, ótimo. Você aprendeu como controlar a cadência. Legal. Se você tem outros recursos, eu quero te mostrar daqui a pouco. Mas antes, eu quero falar para você o seguinte: qual é a vantagem desse método? De você não ter o medidor e você contar o método. O primeiro de todos é que ele não tem investimento nenhum. É um relógio de pulso que você tem na sua casa. Ou você pode até fixar o celular no guidão. Tem gente que faz isso, apesar de eu não gostar da ideia, porque pode tirar a tua atenção. E você não precisa ter dois aparelhos. Por exemplo, você tem duas bikes, igual eu tenho a minha bike de speed que está aqui, e tenho também uma bike de MTB. Eu tenho que ter dois medidores de cadência para usar nas duas. Ou eu vou comprar um medidor e vou trocar de bike sempre. Por exemplo, amanhã o meu treino é de MTB. Vou fazer um pouco mais de 100 quilômetros, uma volta legal aqui na Cidade Extrema. Quem é da região, quer vir conhecer, chama Volta de Camanducaia, um pedal sensacional. Mas vamos lá, isso não é o assunto. Se você tem duas bikes, você tem que comprar dois medidores, porque, olha, fala a verdade, ficar trocando de medidor é complicado. E eu, recentemente, perdi 2 medidores, porque estava no pé de vela, lógico, estava só com o elástico do que vem nele. Eu passei numa trilha com muito capim fechado e soltou e eu perdi o meu medidor lá, que tem um custo ligeiramente alto. Então, a principal vantagem que eu vejo é o baixo custo e você não precisa ficar trocando de bicicleta. Então, você não tem medidor, você conta ali ligeiramente. Tem um terceiro ponto, que na minha opinião é o mais importante: autoconhecimento.
Quando você não tem o medidor, te propicia a desenvolver o autoconhecimento. Você pensa primeiro, qual cadência eu devo estar agora? Aí você pensou, poxa, parece que eu estou numa cadência de 80. Aí você conta a cadência e acha lá 84. Poxa, que legal. A sua percepção, a sua consciência corporal está boa. Se você errar demais, o que você faz? Você vai ajustando a sua percepção treino a treino. E dali um tempo você está se conhecendo. O que isso é vantagem para você? Numa determinada subida, você sabe que a serrinha ali tem 3 quilômetros. E ali naquela serra, pela sua característica de pedal, você vai desenvolver uma cadência de 65 a 70 RPMs pela inclinação. Já no início dela, você está com a cadência de 40. Opa, algo está errado. Ou você está com a marcha errada, ou você está totalmente distraído, ou você não está passando bem. Aí a tua percepção de reconhecer a cadência vai fazer com que você tome a decisão correta ali. Beleza? Esse autoconhecimento, na minha opinião, gente, é assim, ó, cabe até um vídeo aqui, uma live falando só sobre isso. Autoconhecimento faz toda a diferença para você evoluir no mountain bike. Toda a diferença. Não é só pela cadência, que para mim, das variáveis do treino mais importante é a cadência. Mas não só nisso, em todas as questões, o conhecimento corporal ele é fundamental. Agora, vamos lá. Quais são as vantagens desse método de você ter que contar a cadência? Ó, eu listei 3 aqui. É o seguinte, lembra o último treino, a última pedalada que você fez, que teve muita dificuldade, foi muito intenso. Quando você está sob estresse, cansado, você vai acabar esquecendo de contar, você vai evitar controlar, você nem liga. A dificuldade vai fazer você desistir de contar. Já aconteceu com você de você parar de controlar o seu treino no meio pela dificuldade? Um outro ponto. Naquele treino, você teria que fazer um estímulo lá de aceleração. Então, você ia fazer 8 estímulos de 5 minutos. Aí, dentro desse estímulo, você perdeu o foco e não fez o estímulo. Ou você passou batido e acelerou mais do que devia pela sua cadência errada. O que aconteceu nesse caso? Você perdeu o estímulo do treino e aquele período não volta mais, você vai ter que recomeçar. Então, eu acho isso muito negativo como treinador. E o terceiro é o melhor para mim. Você não tem dados para análise. A cadência, e muitas vezes, não serve para nada. Depois, você terminou o treino, mas depois a cadência não serve para nada. Mas, se você souber analisar o treino e as variáveis dele, principalmente conversar com o atleta, você vai saber exatamente o porquê daquela cadência e qual é a sensação que você teve naquele momento, qual é a dificuldade, se você tem que trabalhar força, resistência, se tem que trabalhar a parte técnica. Então, a cadência pode entregar dados, ou, como eu costumo dizer, os números falam. Quando você espreme os números, eles entregam tomada de decisão para você fazer uma ação específica e provocar uma melhora. Então, para fechar com chave de ouro essas desvantagens, essa é a principal de você não ter um medidor, você contar a cadência. Ok? Agora, tá bom. Qual é o outro recurso? Eu posso ter um medidor de cadência. E no mercado, existem vários medidores. Elton, professor, fala para mim aí, qual é o melhor medidor que eu devo comprar? Não quero entrar nesse mérito. Não vou entrar. Por quê? Existem medidores de marcas altamente reconhecidas que são extremamente eficientes. E existem medidores de marcas não tão conhecidas, não tão famosas, ou até medidores paralelos, que funcionam super bem e atendem a necessidade, são preços bem mais baixos, bem mais baratos no mercado. Eu uso um ciclocomputador da Garmin. Ele veio com medidor de cadência. Olha que interessante. Lembra que eu falei que eu perdi um medidor aí? Inclusive foi no final de semana, o último final de semana agora.
Não era o medidor original, porque o primeiro medidor eu já tinha perdido também em treino. Cheguei do treino, era um treino de contrarrelógio que eu tinha que fazer, então assim, tampei a vista e pá, acelerei, mão lá embaixo. Não olho para mais nada, a não ser concentrar na estrada ali. No final do treino, quando eu tô chegando em casa, assim, que eu fui dar uma olhada na minha cadência média, cadê a minha cadência? Ou seja, o meu treino não aferiu. Olha, se tem uma frustração que eu sinto é quando eu preciso de um dado e ele não está lá. Eu queria saber que naquele dia, para aquela sensação minha, qual foi a minha cadência eficiente? Porque eu tinha feito um contrarrelógio muito bom. É uma volta aqui em Extrema que chama Volta de Joanópolis. Tem 60 quilômetros ou pouco mais. E é um percurso fantástico de andar. Quem conhece o Desafio 200 já passou por lá. E eu acabei não tendo aquele resultado e me deixou muito frustrado, falar a verdade. Então, sobre qual é o melhor medidor, existem vários no mercado que pode atender. Eu gosto muito da Garmin, mas tem Atro, tem outros aí, tem uns ciclocomputadores que são super baratos e atende também a necessidade de cadência específica. Só que a maioria deles você não consegue transportar para o computador. Quais são as vantagens de você ter o medidor de cadência, de você ter ele na bike? A desvantagem, primeiro, eu acredito que seja o alto custo, porque existe sempre um investimento, e às vezes não é alto. Se for um medidor simples, você vai gastar às vezes R$50, R$60 no medidor aí, que não seja, que não tenha compartilhamento, que não tenha vários recursos. Mas se for para você investir no medidor que seja um ciclocomputador mais completo, aí os números podem ser astronômicos. Tem aí de R$350 até R$5.000, R$6.000, depende do bolso e do gosto. E eu falo o seguinte, gente, se tem uma coisa que não tem preço, é hobby. A sua felicidade não para de ladainha. Eu já caí na besteira de comprar um negocinho meia boca e lá, por exemplo, sapatilha, caí na besteira de comprar uma sapatilha pelo preço. Ah, é uma sapatilha que eu vou usar no dia a dia mesmo, é só para bater mesmo. Eu não consigo usar essa sapatilha. Eu só fico usando a outra sapatilha que tem melhor qualidade. Por uma série de fatores, conforto, segurança, ela não fica ringindo o barulho do pedal, ela é uma coisa louca. Então, se eu tenho para te falar o seguinte, você pode até demorar para comprar um medidor bom. Você aí, pode ser que não tenha um medidor de cadência eficiente. Você fala, eu vou comprar. Se você não tiver condição, espere mais um mês, compre depois, mas compre um que vale a pena. Se você tem condição, compre o melhor. Isso vai mudar o seu treino e faz toda a diferença, principalmente no prazer. Não tem preço. Na minha opinião, qual é a vantagem de você usar o medidor de cadência para controlar o seu treino? O primeiro deles está lá junto com o primeiro, que é autoconhecimento. É o mais valoroso de todos. Você se autoconhecer não tem preço. Não tem. Lembra aí, por exemplo, assim, você teve uma dor de cabeça. Aí você para e fala assim, gente, por que a minha cabeça está doendo? Aí você avalia, dormi pouco. Não, mas geralmente quando eu durmo pouco, a minha cabeça não dói. Poxa, eu tenho hipoglicemia e acabei comendo doce demais. Subiu a hipoglicemia e começou a dar uma dor de cabeça. Você já se conhece. Você entendeu? Então, o medidor de cadência, quando você tem, ele controla a sua cadência sempre mais fácil ali, você vai melhorar o autoconhecimento e vai melhorar tudo no seu treino. Quando eu falo tudo, você vai virar a página. Eu costumo dizer isso. A gente vira a página do treinamento, do rendimento. E tem um outro ponto que é o quê? Você ter dados para análise. Eu sou de uma geração, de uma época, que eu controlava o meu treino em planilha de Excel. Então eu tinha ciclocomputador baratinho, lembra que eu falei no início? Tinha um imã de roda, que às vezes durante o pedal ele estava mal fixado, até virava, eu parava para apertar. Eu pegava todos os dados do ciclocomputador no final do treino, chegava em casa, minha primeira coisa, tirava a roupa, guardava, pegava o ciclocomputador, ia lá na planilha, no caderninho, anotava tudo. No final do dia, no final da semana, transcrevia para a planilha para poder analisar a minha semana, ver o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado. Esse é o principal fator que faz você desenvolver. Então, a análise de treino é fundamental. E um outro ponto importante é o seguinte, você, no dia a dia, ele tem que ficar contando toda hora, é mais um dificultador.
Se você não tem o hábito de controlar a cadência, de controlar o seu treino, quanto mais, desculpa, quanto mais obstáculo você tem, maior a chance de você sabotar. Então, tira todos os obstáculos. Se você pode investir no ciclocomputador, invista. Isso vai fazer diferença para você. Se você não pode, eu acabei de ensinar uma maneira fácil. Se você pegou esse vídeo no meio, volta ele um pouquinho que eu falei como que você mede a cadência sem ter investimento nenhum. Beleza? Agora, olha que interessante. Para identificar a cadência, a sua cadência ideal, tem alguns fatores que podem influenciar ela. E um dos fatores que pode mudar o seu treino, e se você também conhecer isso, é individualidade biológica. Welton, o que é esse nome aí, individualidade biológica? Eu nunca ouvi na vida, ou eu já ouvi falar superficialmente? É um dos princípios do treinamento. Se você não sabe, existem vários princípios do treinamento que norteiam uma prescrição de treinamento. Entre elas, a individualidade biológica. Então, só para você ter um parênteses aqui. Quando eu vou pegar quando entra um aluno para consultoria, uma das primeiras coisas que eu faço é olhar a foto dele. Primeiro eu olho foto ali que ele coloca no aplicativo, olho foto do WhatsApp e às vezes peço para ele uma foto se eu não conseguir identificar. O que eu quero ver nesse atleta? Qual é o porte físico dele? Ele é um cara pesado, 80 quilos, 90 quilos? Ele é um cara de 110 quilos? Ou ele é um cara bem baixinho, miudinho, braço fino, sem peitoral, que pesa ali 63 quilos e tem 1,56 m? Isso é individualidade biológica. Não é nada de um monstro, não. Mas a individualidade, ela diz o seguinte, que cada pessoa tem sua característica própria. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém. Não existe isso. Se você pegar até os gêmeos, eles têm algumas diferenças, sim, só que às vezes não é notado a olho nu, mas sempre tem. Então, é o seguinte, por que a individualidade biológica, ela influencia no treino? Se você é uma pessoa que tem esse perfil de, igual eu, por exemplo, 80 quilos, tem uma estrutura muscular de perna maior um pouco mais avantajada, tem um cavalo muito alto, a sua perna, o seu fêmur é muito longo, você tende a ter um nível de força, uma passada mais dura, um nível de força maior. Então, você vai ter uma característica de andar em cadência mais baixa. Lembra de cadência mais baixa lá no início do vídeo? Que eu falo que é o quê? Algo em torno de 75 a 85 RPM. Essa é uma cadência baixa. Então, cadências baixas tendem a ter um pedal mais firme, mais pesado, mais consistente. Mas olha, toda regra tem a sua exceção. Não quer dizer que um cara baixo não vai ter uma cadência pesada. Isso pode acontecer, tá bom? Porque vai muito da questão do tipo de treinamento que o cara aplica e principalmente a modalidade que ele pratica. Mas a individualidade, ela nunca é negligenciada. Gente, isso é batata, ela vai dar certo. Você quer um exemplo disso? Um ciclista escalador. Dificilmente você terá um ciclista escalador muito alto e forte. Forte, você nunca vai ver. Se você pegar uma foto do Nairo Quintana, colombiano, e uma foto de, quer ver, o Greipel, o Sprinter, que se eu não me engano era da Lotto Soudal, não recordo muito bem. Se você pegar essas duas pessoas, o escalador, Nairo Quintana, e o Greipel dá quase 2 vezes o tamanho do Nairo. De estatura, um tá aqui, o Quintana tá aqui e o Greipel tá aqui. E de força, a perna do Greipel é violento de grande. Então, não tem como o sprinter forte, corpulento, que o biotipo físico dele é esse, ele se transformar nesse escalador extremamente magro. Ele não vai conseguir fazer isso. Para ele fazer esse processo, ele tem que perder muita massa muscular, mas muita massa muscular.
o que vai acontecer com ele? Ele vai perder força, resistência, ele vai cair a imunidade. Então, série de fatores que carregam. Então, a curva para conseguir isso não dá. Ô, Elton, tá bom, mas espera aí, eu não sou um ciclista de Pro Tour, de alto nível, mas eu também tenho essas características. Eu não vou conseguir ser um cara escalador de alto nível. Eu te digo o seguinte, você sempre pode melhorar o seu nível, não importa qual ele seja. Principalmente se você está na parte de baixo do nível. Se você não é um atleta de Pro Tour, você sempre pode elevar o seu nível. E trabalhos específicos, como eu vou mostrar para você no final desse vídeo, vai te ajudar a melhorar isso. Somente com trabalho de cadência. Você vai perceber que você vai subir um degrau. Mas vamos lá. Captou essa mensagem sobre o ciclista escalador e o ciclista mais pesado? O sprinter, por exemplo, o passista, que tem a pesada mais dura, mais firme? Pelo peso, pela individualidade biológica, ele tem mais facilidade com a cadência baixa. E o mais leve tem mais facilidade com a cadência alta. Pelo baixo peso corporal, ele consegue girar mais. Se for pensar rapidamente, ó, lembra em um amigo seu que tem um corpão pesado. Imagina se você sendo mais leve, bem mais leve que ele, se você está ali com a sua bicicleta e ele solta, só dele soltar o peso da perna dele, a tua bicicleta já anda. Porque a coxa do cara é tão pesada que só isso faz ele andar. Você entende por que no plano, no semiplano, ele consegue pedalar com a marcha muito mais pesada? Porque ele consegue ter uma alavanca. Depois que a bike deslocou, o centro de gravidade, por estar em cima dele, a bike deslancha. E por que na subida ele não consegue desempenhar tanto? Porque o centro de gravidade está puxando para trás. Então, o peso dificulta muito. Por isso que ele não consegue subir como escalador. Mesmo, às vezes, ele sendo mais forte. Agora aqui, vamos lá. Deixa eu voltar para a minha lista aqui, senão eu vou longe e a gente fica aqui mais tempo do que eu planejei. Vamos lá, mas qual é a outra aspecto? Como o terreno, a escolha do terreno influencia na sua cadência. Já parou para pensar nisso? Como a escolha do terreno que você vai treinar influencia na sua cadência. Eu te digo, total. A sua cadência tem sofre total interferência do terreno. Por exemplo, quando o ciclista descobre a cadência, nossa, cara, controlar a cadência realmente faz diferença. Aí ele enxerga várias possibilidades de resultado, porque ele vê ali, ele sente a diferença. Aí ele faz o quê? A primeira coisa, ele nota que melhorou, por quê? Porque melhorou o ritmo. Se ele tem que ele começou a trabalhar uma cadência, e ele para de pedalar, ele corta o ciclo de pedalar menos vezes durante o treino, ele começa a ser mais rápido, se empolga. Então, o que acontece com isso? E o mesmo percurso que ele costumava rodar, por exemplo, em 1 hora ele andava 16 quilômetros num percurso plano, semiplano, ele passa a rodar 22, 25 quilômetros, controlando a cadência, pedalando mais vezes. Eu tenho até um parênteses, eu tenho uma aluna dentro da consultoria que ela deu um relato para mim muito interessante um dia. Ela falou assim, ó, Elton, depois que eu aprendi a treinar, eu tenho muito mais prazer em andar de bicicleta. E olha que interessante, ela falou andar de bicicleta, não é treinar. Por quê? Aí eu falei assim, mas explica para mim um pouco isso. Ela me disse o seguinte, olha, antes eu saía para pedalar durante a semana, que ela treina 6 horas da manhã, 6h30, ela entra no trabalho 9 horas. Então ela tem um curto espaço de tempo. Eu conseguia andar até, ela falava lá, até o pé do Zerim, por exemplo, que é uma região dela aqui. E até vai lembrar, na hora que ela assistir, ela vai saber o que eu estou falando. Hoje, no mesmo tempo, ela consegue fazer essa volta inteira, que é um Zerim, por exemplo, que geralmente ninguém faz isso lá durante a semana, principalmente de manhã, porque é uma volta que tem X quilômetros, então tem mais tempo. O que o controle da cadência, o que a descoberta da maneira correta de treinar ocasionou ela? Ela poder, em menos tempo, ir em lugares que dá prazer para ela. Você está entendendo o sentido disso?
que não é simplesmente andar mais rápido ou subir uma subida melhor, não. Ela começou a ter mais prazer naquilo em ir em lugares que ela não tinha tempo para ir. Ela tinha que esperar o final de semana, o feriado para ir lá. Olha que interessante. Agora, olha aqui, e pensando na cadência ainda e na variável do terreno, quais são os erros comuns? Quando a pessoa descobre a cadência, ela acha, olha, pô, esse ritmo aqui anda bem, 90 RPMs no plano me faz andar bem. Aí o que ela acha? Ela acha que em todas as circunstâncias ela vai ter que andar 90 RPMs. Ela vai ter que pôr 90 RPMs toda hora. Isso não é verdade. Se você fizer isso, você está fadado ao fracasso, a não ter resultado também. Por quê? Pensa o seguinte, você está no plano, você está 90 RPM, a bike está andando bem. Você está controlando a tua frequência cardíaca, ela não está exagerando e está indo. Legal, você percebe o seguinte, pô, se eu ficar aqui 50 km, eu vou conseguir manter isso aqui. Tá um trabalho bacana nas pernas, eu sinto que a minha perna está alavancando. Aí você chega numa subida inclinada, lugar aí que ela tem uma subida de 2 km, 1 km, 3 km, vamos pôr 3 km, que ela tem inclinação ali, ponto de 18%, de 25%, e ela tem uma pendência média, é uma inclinação média de 11%, ou seja, uma subida muito dura. Aí a pessoa entra ali naquela subida com essa inclinação, com essa cadência de 90. Ela até consegue começar, mas dali a pouco o coração dela começa a bater aqui, ó. Aí ela começa a perder eficiência muscular, perder eficiência muscular, perder eficiência muscular. Daqui a pouco ela está na marcha mais leve dela e pedalando assim, ó. Ela marreta o pedal e não sai do lugar. Aí ela tem que até fazer um zigue-zague, uma cobrinha para parar. Qual que foi o erro comum? Primeiro, dependendo da inclinação da subida, você não tem marcha suficiente para acompanhar aquela subida naquela cadência. Segundo ponto, se você não tem marcha, você não tem o treinamento específico para aquilo. Você não vai conseguir. O que você deveria ter feito? Você vai ajustando a cadência conforme o seu nível de força. Tá entendendo? Então você vai o quê? Diminuindo a cadência e trabalhando marcha. Você vai, se é na speed, você trabalha no STI. Se é na mountain bike, você vai trocar ali no pedal shift. Entendeu? Então você vai adaptando. Tem como manter cadência de 90 na subida? Tem. Se você tiver marcha para isso. Você tem a coroinha pequena lá, e lá atrás você tem 46 dentes, você vai conseguir ter uma marcha super leve. Uma coroinha de 22 na mountain bike, você vai conseguir ter uma marcha super leve. Se você não tem, você não vai conseguir trabalhar uma cadência alta na subida, que vai faltar marcha. Aí você vai acabar afogando. Maravilha? Isso, por que eu falo? Porque as bikes atuais, geralmente ela tem uma coroa só de mountain bike. Ela não tem duas coroas. Na Speed nós temos duas. Só que a coroa menor da Speed, geralmente ela é maior. 34 dentes ou 36. Então, dependendo da subida, você pedala quadrado. Na minha região, que tem algumas subidas duras, que eu posso dizer. Por exemplo, quando vai ali para o lado de Toledo, a cidade, quando você volta, ou Munhoz. Munhoz tem uma subida lá super dura. Eu lembro até que eu já fiz vários treinos lá que dá para recordar bem da dor que eu senti. Lá, várias subidas tão inclinadas que a coroa minha da Speed, a mais leve, é muito pesada. Eu uso atrás 32 dentes. E mesmo assim... Estaria nessa uma hora, vamos? Se cair no Instagram, você vai para 17 minutos. Tá. Quantos minutos? Falta 17 minutos? Nós temos mais 17 minutos de live e eu quero falar umas 2 horas. Como é que a gente faz? Ou vai para o Face. Então, maravilha. Pode continuar no Face. Se cair a nossa conexão, eu falo para você ir para o Face, que a gente continua lá, que nós só temos 1 hora aqui. O Face é Fundamentos do MTB. Fundamentos do MTB. Se você... Fala que eu tô dando uma dica para você. Pode falar. Quem está me acompanhando aqui é o Hermes. O Hermes vai aparecer comigo aqui numa live. Nós temos, você vai acompanhar 14 dias direto de live. O Hermes, vem aí. 14 dias de lives. E o Hermes vai falar para a gente aqui sobre o comportamento. Aí, ó. Tô junto aqui, pessoal. É o seguinte, o Desafio dos Ventos está parado, mas a gente não. Então, a gente está
achando um jeito aí de continuar no mundo do mountain bike, oferecendo conteúdo para os nossos ciclistas. Por isso que a gente criou esse canal aqui, Fundamentos do Mountain Bike. E o Elton vai ter muita coisa aí, vai ensinar, vai preparar vocês. A gente não sabe quando a gente volta com o Desafio dos Ventos, mas a gente tem certeza que um dia a gente volta. É isso aí. E todo mundo vai estar muito treinado. O homem aqui tem assunto para horas de live aí. Vamos lá. Aproveitem. Você se compromete a vir falar sobre o comportamento? Comprometo, falo. Só uma palhinha. Eu fui numa prova uma vez, o Hermes fez uma preparação para mim sobre gatilho. Então, ele trabalhou comigo uma ferramenta de gatilho. Você vai lembrar bem. Lembra do César Cielo, nadador brasileiro que foi campeão olímpico e mundial? Você lembra na beira da piscina que ele batia no... Olha aqui, ó, eu arrepio, ó. Que o gatilho funciona, cara. O negócio é muito louco. Eu tô com a perna toda arrepiada aqui. Olha que interessante você conseguir ver. Ele bate no peito porque ali tem um gatilho. O Hermes me ensinou essa técnica, ele vai ensinar para você aqui na live. Acompanha a gente em todos os canais aí que a gente tem, Telegram, YouTube. YouTube vai entrar no ar, Facebook já entrou no ar, já está ao vivo agora. O que mais que a gente tem? O site que Fundamentos do Mountain Bike que vai subir. Vai entrar no ar. Telegram que vai ter conteúdo exclusivo. É isso aí. Acompanha a gente aí, pessoal. A gente não parou, não. Maravilha. Valeu, Hermes. Fique à vontade. Ô, Thales, nós vamos voltar para o desafio, não parou. Eu já encontrei um percurso violento aqui extremo que vocês nunca passaram, vocês vão ficar loucos. Eu vou postar uma foto de um trajeto do percurso de uma trilha. Mas vamos lá que eu tenho pouco tempo aqui e o assunto é longo. 10 lives, maratona 10 lives. É isso aí. Nós vamos fazer aqui uma maratona do Fundamentos Mountain Bike, maratona 10 lives. Então acompanha a gente que nós vamos ter mais aí. Voltando aqui, o outro aspecto que tem que se controlar é o condicionamento físico. Como que ele afeta a sua cadência? Ele afeta? Sim ou não? O que você pensa sobre isso? Repetindo, o condicionamento físico, ele afeta a sua cadência? Eu te falo que não afeta. Mas espera aí, antes de você me chamar de louco, ou de falar assim, eu ouvi o treinador XYZ, que ele falou que afeta sim, que o seu condicionamento... Calma lá. Veja bem, deixa eu só puxar aqui que eu vou pegar minha cola. Entra no raciocínio rápido comigo. Hoje, você saiu para fazer um treino, um percurso. É um percurso semiplano, tem subidas. Então, quem fez o Desafio dos Ventos, por exemplo, Extrema, que a gente organiza aqui, tem lá a subida do Rincão. É uma subida de 1,7 km, que tem pendência média de 8%, eu lembro até hoje. Então, não é uma subida extremamente dura, mas ela tem um ponto inclinado lá de 16%. E você estipulou no treino que a sua cadência vai ser de 75 a 85. Então, tem uma larga margem. Aí, só que nesse treino vai mais 3 amigos. E sempre nos treinos tem aquele amigo que anda mais. Aí você sai ali certinho no treino, comprometendo e tal, seguindo a cadência. Daqui a pouco esse amigo começa a acelerar. Você fica para trás? Não, né? Eu te falo, não fica, não, acelera junto com ele, vai junto. Só que quando acontece isso, o que ocasiona na sua cadência? Ela explode. Para você poder acompanhar ele, você tem que, às vezes, reduzir marcha e fazer força. Quando você faz isso, você começa a depredar a sua massa magra. Você sai do seu nível de força, o nível que você pode. Se você sai do nível de força, o que acontece? No final, no meio do treino, você começa a entrar em fadiga e você não consegue mais acertar a cadência. Então, eu te digo, o condicionamento, ele prejudica você treinar na cadência? Não. Por quê? Se você tivesse andado no seu nível e adaptado a marcha para a sua condição, você teria andado na cadência certa? Teria. E para você desenvolver, uma das coisas que você tem que respeitar é controlar a cadência. Você tem a hora de fazer força, que são os estímulos, mas você tem a hora de seguir o treino, seguir a cadência. Então, presta atenção. Se você estiver fazendo estímulo de força, você não controla a cadência ou ela vai estar dentro da faixa. Agora, se o teu pedal é contínuo e naquele dia você tem que seguir, você saída do programado, você prejudica o treino e não evolui. Certo? Vamos continuar com isso aqui. Eu quero que você, presta atenção, faça isso,
que eu vou dizer agora, porque você vai melhorar a eficiência na sua cadência. Não importa o seu nível de condicionamento ou a sua característica, se você é mais leve e pedala mais leve com a cadência mais alta, se você é mais pesado e pedala com a cadência mais baixa, se você é atleta, não importa nem a sua experiência em cima da magrela. Eu irei te mostrar 2 protocolos para a gente encerrar esse vídeo, 2 protocolos para você treinar e desenvolver a sua cadência, melhorar o seu rendimento. O primeiro deles é para cadência alta. Lembra da cadência alta lá no início do vídeo? Se eu não lembra, volta. Que fala o seguinte, cadência entre 90, 95 a 100 RPMs. O primeiro protocolo é o seguinte, não importa o tempo do treino. Você vai fazer um aquecimento. Quando eu falo de aquecimento, tem que sair suando, gente. Eu vou gravar um vídeo falando só como aquecer. Você vai aquecer lá, por exemplo, 10, 15 ou 20 minutos. Aqueceu. Você vai fazer estímulos. Se você nunca fez isso na vida, nunca, você vai diminuir o tempo. Mas um exemplo que eu quero te dar. Você vai fazer 8 de 2 minutos. O que quer dizer isso? Você vai fazer 2 minutos, descansar 2 minutos. 2 minutos, descansa 2. Cada ciclo desse, 8 vezes. 8 de 2 minutos a 95 a 100 RPMs. Só que, nesse momento, você vai dar ênfase na cadência. Esquece frequência cardíaca, ela vai subir ou ela vai baixar. Nesse caso, ela tende a subir. Você vai fazer 2 minutos numa cadência super alta, e você vai fazer os 2 minutos de recuperação. Elton, eu nunca fiz isso. E quando eu terminei a terceira série de 2 minutos, a minha panturrilha pegava fogo. Isso pode acontecer. Por quê? Porque você não está acostumado a ter aquele volume de trabalho muscular. Isso acontece. Queimou a perna, pode queimar demais. Você pode sentir um pouquinho de dor no bumbum de ficar batendo. Se você estiver batendo, quer dizer o quê? Que está faltando marcha. Você tem que deixar mais pesado, puxar o gatilho ali ou apertar o gatilho. Entendeu? Você fez esses 2 minutos, mas eu quero dar uma dica bônus. No momento que você estiver no estímulo de 2 minutos, se concentre na respiração. Não respira como cachorro. Respira mais profundo. Sempre trazendo o abdominal para dentro, certo? Depois, lá no Telegram, no Fundamentos do Mountain Bike, eu vou colocar lá uma dica sobre respiração, como você deve fazer. E você esquece da velocidade. Dica fundamental aí. Esqueça da velocidade. Não se preocupe. Não é um treino que você vai dar ênfase na média horária. Você não vai pegar conta, você não vai pegar RPM. Você vai se preocupar com o número da cadência. Só isso, mais nada. Certo? Então, não queira ser veloz. Não é um treino para ganhar velocidade. Isso é fundamental, hein? Não é um treino de velocidade. Maravilha. Agora, como que a gente pode treinar a cadência baixa? O estímulo pode ser até parecido, não tem problema. Só que, geralmente, a cadência baixa, você desempenha uma velocidade maior. Então, escolha muito bem o terreno. Como que você vai fazer nisso? Põe o aquecimento, 10, 15 ou 20 minutos, igual eu falei. Você terminou o aquecimento, e de preferência, esse treino é legal fazer em subida. Pode ser em plano também? Pode e deve. Mas se você nunca fez, faz primeiro em subida. Não precisa ser parede. E lógico, você não vai escolher uma subida cascalhada. Pode ser terra? Pode. Pode ser de speed, MTB, ciclocross? Pode. Mas de preferência, eu gosto muito desses treinos na speed. Por quê? O terreno ele é mais controlado. Você não tem pedra, você pode manter uma cadência mais fixa. Você tem o platô, a coroa da bicicleta, a minha bike está virada, mas a coroa é maior, então tem mais peso. Você vai fazer 10 vezes de 1 minuto. Se você nunca fez isso, faz 3 de 1 minuto. Dali a 2 dias, você faz 4 e pode ir aumentando sucessivamente. Se você já tem um nível de condicionamento mais elevado, seu tempo tem que ser muito maior. Você vai fazer 8, 6, 10, 14 sessões de 3 minutos, de 4 minutos, pode ir até 8 minutos, ou até mais, dependendo do nível, mas vamos parar por aí. Então, se o seu condicionamento é melhor, você aumenta o tempo.
ou você aumenta a marcha. Qual é um trabalho de força interessante? Cadência de 70, de 80, de 60 a 70 RPM. Você vai fazer um trabalho efetivo de força. Você vai melhorar a sua passada. Sabe aquela hora que você entra no pelotão, assim, que aquele ritmo tá fluindo, assim, ó, a galera tá andando a 35, 40 por hora na estrada de terra ali, e a bike tá andando no plano, e você olha, gente, que velocidade. Só que quando você sai do pelotão, você não consegue desempenhar, você não consegue seguir. Se você pôr a cara no vento, você já sobra. Ou, se você puxa um pouquinho, na hora que você, outro passo, já não consegue ficar, tá faltando esse torque, essa força, e você vai trabalhar desse jeito. Entendeu? Então, você vai fazer 10 de um minuto a 60, 70 RPMs, dando 2 minutos de intervalo. Por que o tempo aqui tem que ser maior? Porque você depreda massa muscular. Então, você tem que demorar mais, você demora mais para recuperar. E nesse ponto, a recuperação é totalmente importante. Não fuja disso. Ela é fundamental. Maravilha. Mais uma vez aqui, ó, uma dica fundamental. Foque na força. Foque na alavanca da pedalada. Você tem que pensar que você está dando um torque ali de alavanca, certo? Falta pouquinho tempo a gente acabar a live no Instagram. Se acabar, vai lá para o Face, que nós estamos lá ao vivo também. Se você... Então, uma dica fundamental aqui. O importante, mais uma vez, não é a velocidade. Só que, no trabalho de força, a velocidade tende a aumentar. Mas o mais importante é você trabalhar de uma forma consciente. Você pode pedalar em pé? Pode. Pode pedalar sentado? Pode. Mas o importante é que você ache uma postura na bike, que você consiga uma boa alavanca, um bom torque. E isso vai fazer diferença para você ganhar força. E o mais importante é o intervalo. Muita gente não tem paciência com o intervalo. Respeite ele, que faz toda a diferença. Bom, eu falei aqui de muita coisa, de muitos aspectos da cadência. Se você não entendeu muito bem, volte esse vídeo, assista desde o início. Que cada detalhe conta para a gente fechar isso aqui com chave de ouro. E o mais importante é o seguinte, o nosso canal de comunicação está aberto. Você pode falar comigo no Telegram, Fundamentos do MTB, procura lá. Você pode falar comigo no YouTube, comenta nesse vídeo, fala para mim, senhor Elton, eu não consigo tal cadência, pergunta, tira sua dúvida, fala para mim da sua experiência. E mais importante, se você gostou, dá um like para mim, ajuda aí. Clica no sininho para toda vez que eu for gravar um vídeo ou fazer um vídeo ao vivo, você vai ficar sabendo uma hora antes, o YouTube te avisa, sabia disso? E nós temos canal também no Face, pode perguntar por lá, que eu vou responder para você com todo prazer, não tem. Eu quero te dar uma dica aí fundamental. Não se apegue muito aos detalhes, tente, faça. Não queira ser perfeito da primeira vez, ninguém consegue isso. Se você errar 50 vezes, você não errou. Você aprendeu 50 maneiras de não fazer. Então, tente, se permita. Seja uma pessoa fora da curva. Eu deixo aberto para você fazer perguntas para mim que eu respondo na próxima live. Eu vou estar aqui amanhã de novo. Vou fazer uma live para você. Fique atento que você vai ser avisado aí se você fizer assinatura do YouTube. Assina, clica no canal que você vai ser avisado. No mais, eu quero agradecer. Participe aí dessas lives que eu vou fazer todos os dias, 14 dias de live. São 10 dias de live na Maratona MTB. Vem comigo nessa aí e eu te agradeço. Obrigado por fazer parte, por tornar isso possível, porque só você estando aí que isso é possível. Maravilha? Forte abraço, até a próxima. Bora sair aqui.